Jogadores do Corinthians estão insatisfeitos com o Ramon Dias? Eles querem a queda do Ramon Dias? Ora, fiel, Augusto Melo, ele segue sem planejamento para comprar o Hugo, segue sem uma data para adquirir o Hugo. Nós, corintianos, só queremos entender sim uma pressão para que o Ramon Dias caia e o Tite assuma o comando técnico do Corinthians. Isso sim existe entre diretores. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar aí muito sobre o Timão, sobre Ramon Dias, Emiliano Dias. Existe uma insatisfação dos jogadores, há uma pressão para que o Tite assuma o Corinthians. E o Hugo Souza, fiel, cadê Augusto, o dinheiro que você disse que estava guardado? Vamos falar muito sobre estes assuntos aqui. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito. Conto com a sua colaboração para chegarmos aí aos 40 mil inscritos. Combinado, fiel? Chega de enrolação, vamos falar do Timão então, porque está cheio de assunto, tá? Já vou entrar aqui para vocês na questão do Hugo Souza, tá, fiel? Antes da gente partir aí para as principais informações, tá? O Augusto Melo, ele disse que tinha já o dinheiro guardado para adquirir a compra do goleiro Hugo Souza. Acontece que até este presente momento, até esse momento que estou falando com vocês, pode ser que o Corinthians chegue na parte da tarde e compre, tá? Futebol é muito business, é momento. Mas até esse presente momento, não há a compra do goleiro e nem há sequer o agendamento do goleiro para compra. E trago informações para vocês que essa compra não vai acontecer tão cedo. Porque se o Corinthians não comprou o goleiro, sabendo que tem que pagar R$500 mil para o Flamengo, no jogo que o Corinthians jogou na Copa do Brasil, ele não comprou, ainda mais agora que não há multa a ser paga. Então o Corinthians, ele não pretende nesse momento adquirir o Hugo Souza pagando os 4,7 milhões que o Corinthians tem para pagar. Isso é lógico que nos deixa frustrados, nem pela questão, ai meu Deus, vamos perder o Hugo. Eu acredito que é difícil perder o Hugo, a não ser que venha uma proposta de fora gigante, que pague a multa contratual, que pague os 800 mil euros para o Flamengo, que é dinheiro de pinga para qualquer clube que venha, e o Hugo é um goleiro novo, tá? É o goleiro que atrai a Europa, por exemplo. É o tipo de goleiro que atrai o Nottingham Forest, que contratou o Carlos Miguel, que é um goleiro novo, um goleiro alto, um goleiro com potencial. É a mesma coisa do Hugo. Então o Corinthians, ou ele espera uma proposta da Europa para perder de vez o goleiro, mas eu acredito que não, até porque o mercado da bola está fechado, tá, fiel? Mas, até o presente momento, ele não tem um planejamento para comprar o Hugo Souza. Olha, dia tal vamos comprar o Hugo, porque o senhor Augusto Melo disse que o dinheiro estava guardado. E o problema realmente não é o fluxo de caixa, porque o Corinthians, com as classificações de Copa do Brasil, entrou bastante dinheiro no caixa do Corinthians e, infelizmente, até o momento não existe uma compra. O que me deixa triste e frustrado, fiel, é a questão do planejamento, porque quando você fala, Augusto Melo, inclusive isso é uma desorganização da sua parte gigante, você para mim está sendo um bom presidente, está valorizando a marca do Corinthians, mas está deixando a desejar nas suas promessas. Você faz promessas e não as cumpre, e isso sim, o torcedor não é bobo e o torcedor vai começando a ligar as anteninhas, tá? Eu admiro você, admiro que você foi o único que conseguiu tirar essa renovação e transparência que estava fundando o Corinthians. Acredito que você tem potencial para se tornar um dos melhores presidentes da história do Corinthians, mas tem que honrar com suas palavras, tá? Se vai comprar dividido ou se não vai, o torcedor do Corinthians quer a compra do goleiro Hugo Souza, porque ele é o melhor goleiro desde os últimos tempos de Cássio, tá? Até melhor que o Carlos Miguel, na minha opinião. Então, temos que adquirir essa compra do Hugo Souza, até porque lá no Rio de Janeiro, com o Flamengo, já viramos chacota. Se você vai entrar judicial para dividir em 3 parcelas, porque está no contrato ou não, nós corintianos queremos saber o planejamento, porque agora ficou fácil, porque agora você não tem mais multa para pagar, então você pode esperar. Mas o senhor prometeu que iria comprá-lo, que o senhor já tinha o dinheiro guardado. O que mudou? O que aconteceu? Então nós corintianos queremos uma explicação, ou por que o Hugo Souza ainda não foi adquirido pelo Timão, correto? Comentem, fiel, porque eu quero saber sua opinião e estou ligado aqui. Qualquer informação que chegar eu já trago para vocês em primeira mão referente aí ao Hugo Souza, tá, fiel? Quero trazer informações para vocês aqui, primeiramente agora sobre existe corintianeiro, uma insatisfação com os jogadores, com o técnico Ramon Dias, que não para de chover comentários aqui no meu canal, e já trago para vocês de imediato a seguinte informação.
Primeiro, porque eu não sou o dono da verdade, tá? Eu não sei todas as informações que circulam no Corinthians. Se eu soubesse, eu seria um oráculo aqui, cara, seria um gênio e responderia todas as perguntas, tá? De forma correta, sem errar. Acontece o seguinte, Fiel, eu trabalho com duas pessoas que são ligadas ao Corinthians, que têm acesso livre ao clube, uma que é setorista e uma que tem acesso livre ao clube. São amigos meus, são pessoas que eu tive o prazer de conhecer ao longo da minha vida, tá? De torcer pro Corinthians, de frequentar estádios, tá? E acontece o seguinte, não existe, pelo menos a informação que eu recebi, não existe sequer nada contraditório entre Ramon Dias, Emiliano Dias e jogadores. Não existe uma insatisfação dos jogadores para o treinador com o Ramon Dias. Calma que eu já vou explicar tudo para vocês, tá? Inclusive nos comentários vocês me dissem que existiria aí uma preferência do Ramon Dias com jogadores gringos, que estaria queimando os jogadores que são do Brasil. Bom, vamos lá, Fiel. Primeiramente, quais são esses jogadores gringos que têm preferência no Corinthians? O único caso que eu consigo enxergar e ver é o Félix Torres no lugar do Kaká. Aí isso eu acho uma injustiça. Mas é um caso. Se você tem preferência, você tem mais informação. Você tem um caso do Félix Torres e do Kaká, que pode ser por opção do treinador. Cara, o Carrilho é jogador estrangeiro, tá matando a pau. Contra o Flamengo ele ficou no banco, ele errou a formação do Corinthians. Então como que é a preferência se o Carrilho, que é considerado titular por mim, por você, por qualquer corintiano e não é considerado por Ramon? Aonde está a preferência por gringo? O que me mata é as pessoas querendo pôr fogo no Corinthians, querendo pôr lenha no Corinthians, sendo que o Corinthians já não está numa situação muito boa. O Corinthians briga para não cair e as pessoas ficam lá jogando lenha. Ó, os jogadores estão insatisfeitos com o Ramon, olha, tem que cair o Ramon, tem que demitir o Ramon Dias. Cara, pelo amor de Deus, não existe nada entre jogadores e Ramon Dias, até porque o Corinthians, se existisse, já teria fazendo aí esquemas para derrubar o treinador, porque todo mundo aqui sabe que quando há esquema, o jogador consegue derrubar o treinador. O Corinthians estava em duas semifinais simultâneas, aonde tem insatisfação de jogadores aqui. Obviamente que todo clube de futebol tem cara que fica insatisfeito de estar na reserva. É lógico que o cara não ficar insatisfeito de estar na reserva, ele não pode ser jogador do Corinthians. E outra pergunta que vocês me fizeram é que o Fagner está insatisfeito com o Ramon Dias, porque no jogo ele colocou o Giovani para jogar na lateral, não colocou o Fagner. Fiel, pergunto para você gostaria que o Fagner fosse titular do Corinthians hoje? Você gostaria que se o Mateuzinho saísse, o Fagner assumisse a titularidade? Você preferia um lateral da base? Não tô falando que o Giovani é lateral, é atacante, tá? Cara, o Corinthians perdendo pro Flamengo, no agregado, tá? Corinthians perdendo de 1-0 no agregado pro Flamengo. Corinthians precisando empatar. Você colocar um atacante de lateral é errado aonde? Ele tá dando preferência, ele não gosta do Fagner, o Fagner tá emburradinho. O Fagner, se tá emburradinho, tem que ir pra academia fazer esteira. Tem que ir pra academia fazer cardio. Porque ele tá deste tamanho, tá gordo o Fagner pro futebol. Ele não corre, ele não marca. Foi irresponsável contra o São Paulo, cometendo uma expulsão de agressão ao Caleri. O Caleri foi agredido pelo Fagner. Foi agredido. O Fagner prejudicou o Corinthians imensamente naquela partida, que teríamos tudo para ganhar. O André Ramalho também foi irresponsável, mas o André Ramalho não tem uma história, que é uma vez ou outra, igual o Fagner tem. Fagner, sabe por que ele é agressivo? Porque ele tá fora de forma. Ele chega sempre atrasado na bola, porque ele perde todas as bolas, porque é uma avenida na lateral direita, porque toda bola aérea ele perde, porque ele é baixo mesmo. Então, aonde o Fagner está insatisfeito, que esteja cometendo uma injustiça com o Fagner? Não existe injustiça. O Fagner hoje é banco do Corinthians pro Mateuzinho. E o Corinthians, na partida contra o Flamengo, precisando ganhar, porque estava perdendo de 1-0 no agregado, precisando fazer um gol para ir para os pênaltis, ele colocou um atacante no lugar do lateral. Pronto, Fiel, não tem esquema, não tem jogador insatisfeito, não tem que ficar colocando fogueira onde não tem para prejudicar mais o Corinthians. Eu fico bobo dessas informações que saem no YouTube, na mídia ou da onde quer que vocês estão pegando esses tipos de informações. Tem muitas pessoas que visam apenas likes, que visam apenas cliques e não vê que o Corinthians está sendo prejudicado por desinformação, não informação.
Desinformação. Existe jogadores insatisfeitos no Corinthians? Já existiu muito. E eu já cansei de trazer informação aqui. Trouxe informação que os jogadores do Corinthians lá atrás estavam insatisfeitos com o Fábio Carille na sua segunda passagem e os próprios medalhões derrubaram o Fábio Carille. Os próprios jogadores do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira porque ele faziam 3 treinos. Ele fazia um na parte da manhã, um na parte da tarde e um depois que acabava o jogo para os jogadores que não jogaram. Tá? Então existia uma insatisfação com o Vitor Pereira e os medalhões derrubaram o Vitor Pereira. Existia uma insatisfação com o Antônio Oliveira, existia, mas não existia insatisfação com o Vanderlei Luxemburgo, não existiu insatisfação com os jogadores com o Mano Menezes, a não ser aquele caso à parte com o Yuri Alberto, que o Mano Menezes xingou o Yuri Alberto. Não existe insatisfação com o Ramon Dias e os jogadores. Pelo menos é a informação que eu possuo com as pessoas com que eu trabalho. Agora, como eu disse para vocês, eu não tenho todas as informações do mundo. Corintianeiro, você acredita que mesmo a sua fonte não te passando a informação, existe insatisfação dos jogadores do Corinthians com o Ramon? Não. Porque o Corinthians estava em 2 semifinais e o Corinthians arrebentou o Atlético Paranaense com 5-2. Vocês viram alguns jogadores insatisfeitos lá? Vocês viram algum jogador fazendo corpo mole? Porque quando está insatisfeito faz corpo mole. Vocês viram os jogadores deixarem de suar e dar o sangue na partida diante do Atlético Paranaense? Então não há insatisfação, há sim muito burburinho, muita lenha na fogueira desnecessária. O que existe, no meu ponto de vista, é uma injustiça com o Kaká, que para mim deveria ser titular deste time, e sempre falei isso desde o começo, que o Félix Torres não é zagueiro, mas tá dando preferência para gringo, mas o Carrilho ficou no banco, que para mim é o melhor meio de campo do Corinthians disparado. E para mim existe aí uma opinião do Ramon que não é correta a respeito do do Igor Coronado, tá? Porque o Igor Coronado evoluiu futebolisticamente e ele tá matando o Igor Coronado, porque o Igor Coronado, quando entra, não entra na sua posição de ofício. Contra o Flamengo, ele entrou praticamente de segundo volante. Cara, você tá perdendo o jogo, que o Flamengo faça 1-0, que faça 2, que faça 3. Você tem que tentar fazer um gol. O Igor Coronado, a área tá aqui, ele joga aqui, de frente pro bico da área. De frente para meia-lua, para você entrar dentro da grande área. É ali que o Igor Coronado joga. Então, há para mim aí uma... Não, cara, pelo amor de Deus, que o Ramon Dias está queimando o Igor Coronado. Há para mim aí uma falta de experiência. Há para mim uma falta de visão de jogo. Mas que os jogadores estão insatisfeitos, obviamente que o Igor Coronado está insatisfeito de estar no banco. Se eu fosse o Igor Coronado também, se eu fosse o Pedro Henrique também, se eu fosse o Giovani também, quem não queria estar sendo titular, se eu fosse o Fagner também, mas que os jogadores estão satisfeitos, que é melhor derrubar o Ramon Dias, cara, isso é totalmente obsoleto, isso é totalmente jogar lenha na fogueira, totalmente desnecessário. Agora, a última informação que eu trago para vocês que realmente existe são 3 diretores do Corinthians que querem que o Ramon Dias saia do cargo do Corinthians para o Tite assumir por questões de oportunidade, nem é por questão que o Ramon Dias é ruim. Para aproveitar que o Tite está livre antes que outro clube contrate, para firmar um acordo verbal, porque a janela está fechada, antes que outro clube firme com o Tite e o Corinthians perca o Tite. Só isso. Há 3 diretores, o resto tudo, presidente, Fabinho Soldado, toda a direção do Corinthians, há uma satisfação sim com o Ramon Dias, até porque o trabalho dele é bom. O trabalho dele não é ruim no Corinthians. Se você pegar o histórico do Corinthians, Antônio Oliveira, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, ele foi um bom treinador comparado a todos esses. Tá? Ele só vai perder, na minha opinião, pro Vitor Pereira. E mesmo assim ele está em 2 semifinais. Se você for analisar números, estatísticas, eu acho que ele ainda está melhor que o Vitor Pereira. Então, fiel, não caiam nesse tipo de informação, tá? Pelo menos as informações que eu trabalho é que não existe insatisfação. Os jogadores estão focados para cada vez sair mais dessa zona de rebaixamento. Foi desclassificado pelo Flamengo, em que o Corinthians dominou a partida, atacou errado, só chuveirinho, mas dominou a partida por posse de bola. Tá? Há também outra semifinal para a gente disputar contra o Racing. Os jogadores estão unidos. Corintianeiro, você quer que o Ramon Dias fique em 2025? Não. Aí é opinião minha, tá? E se ele não for campeão da Copa, se ele não for campeão da Sul-Americana, ele cai, tá, fiel? Ele cai. Mas cai em 2025. O Corinthians inicia a pré-temporada sem ele. Mas agora o Ramon Dias sem chance de cair. E não existe nada entre jogadores do Corinthians e Ramon Dias. Pelo menos as informações que eu tenho, as informações que eu trabalho.
Correto, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo e vai, Corinthians!